O que uma pessoa com ciúmes é capaz de fazer? Gente, vocês nem podem acreditar. Hoje, a história da Shelly Nancy. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Roda e sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos criminais. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, te convido aí a assistir esse vídeo até o final e assistir outros vídeos do canal também. O caso de hoje é da Shelly Nancy. Samantha Michelle Nancy nasceu dia 7 de abril de 1989. Ela era conhecida pelo apelido Shelly, então é assim que eu vou chamá-la também. Ela morava em uma cidade super pequena no Texas de 2.100 habitantes. Gente, a cidade pequena pra caramba. Eu lembro que na escola que eu estudava de manhã, só nesse horário de manhã tinha 2.000 alunos. Então, gente, não dá pra acreditar, né? Então era uma cidade bem pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Na escola, ela era tida como uma aluna super inteligente, criativa, só que tímida também. E ela se sobressaía pelos desenhos, pela arte que ela fazia. Ela chegou a ganhar em um concurso o 4º lugar. E por causa disso também, do talento, ela ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade do Texas. Ela ia se formar em artes de mídia e animação. Então ela vinha de uma família super unida. A mãe chamada Cynthia, o pai chamado Sam, e os pais tiveram 3 filhas, e ela era a filha mais nova. Ela era tão diferente dos outros alunos que quando eles se formaram no 3º ano, tinha aquele livro, o anuário, onde tinha as fotos de todos os alunos. E os alunos que iam se formar, eles tinham direito a escolher uma frase. E a frase da Shelly era a seguinte: você ri porque eu sou diferente. Eu rio porque vocês são todos iguais. Eu adorei essa frase, gente. Afinal, tudo que é diferente, estranho, eu gosto, né? Então, no momento da nossa história, ela tinha 20 anos de idade e ela já estava cursando o 3º ano da faculdade. Ela estava bem, ela estava independente, ela dividia um apartamento com uma garota chamada Ashley e ela estava namorando um rapaz chamado Nathan. Eles estavam namorando há cerca de 2 meses, era bem recente ainda. Dia 10 de setembro de 2009, uma quinta-feira, os pais dela estavam viajando, saíram para viajar de carro e iam ficar um tempo longe mesmo aí da cidade. Então eles mandaram uma mensagem para as 3 filhas dizendo que estavam indo. As 2 filhas mais velhas responderam, só que a Shelly não respondeu. No dia seguinte, no dia 11 de setembro, numa sexta-feira, ela ainda não havia enviado nenhuma resposta para os pais. Então a mãe, preocupada, ligou para a universidade e perguntou sobre a Shelly. Eles descobriram que naquele dia de manhã ela não tinha aparecido nas aulas. O pessoal ali da faculdade encontrou a Ashley e sabiam que ela dividiu o apartamento com a Shelly e pediram então para ela ir até o apartamento delas e verificar se estava tudo bem. Quando ela chegou lá, ela disse que ela não tinha certeza se a porta estava aberta ou não, porque ela sabe que ela colocou a chave, só que ela não tem certeza se virou ou não, ou se a porta já estava aberta. Então ela entrou em casa, aparentemente estava tudo normal. Ela viu que a porta do quarto da Nancy estava entreaberta, mesmo assim ela bateu e quando ninguém atendeu, ela entrou no quarto e viu que a Nancy estava deitada no colchão de barriga para baixo e logo viu que os pés dela estavam fora do colchão, estavam de uma cor diferente. Ela viu sangue no quarto, então ela logo ligou para emergência. Quando os policiais e os paramédicos chegaram, eles disseram que o quarto dela estava cheio de sangue porque ela tinha sido golpeada várias vezes por uma faca. Eles acreditavam que quem fez aquilo era alguém que a Shelly conhecia. Não tinha sinal de arrombamento e não tinha sinal de roubo nenhum. Shelly não apresentava sinais de defesa, o que significava então que ela conhecia quem fez aquilo. Só que mesmo assim eles acharam estranho, né? Por que ela não lutou pela vida dela? E por ser algo ali daquela forma, significava que era algo muito pessoal. Então tinha que ser alguém que a conhecia e que tinha uma grande raiva dela. Um funcionário da faculdade entrou em contato com os pais dela, não explicou o que aconteceu por telefone, mas pediu
pediram para que eles fossem até a universidade. Claro que eles já imaginavam encontrar o pior. Então, durante a investigação e durante a necrópsia, descobriram que realmente ela não tinha sinais de lutas de defesa. Então, eles acreditavam que aquilo aconteceu porque a pessoa começou a golpeá-la quando ela estava dormindo. Havia uma pequena mancha de sangue na pia do banheiro, na borda da banheira e também na lixeira. Isso significava que quem fez aquilo provavelmente tinha tentado limpar alguma coisa ou a cena do crime. Aquele banheiro era dividido entre Shelley e Ashley, só que aparentemente a Ashley não tinha notado aquelas manchas. Os policiais verificaram que o computador dela estava ligado até 6 horas da manhã e nesse horário provavelmente ela desligou e foi dar um cochilo antes de começar as aulas. A Ashley disse que saiu do apartamento às 9 horas da manhã para ir para as aulas e até então não tinha visto mais a Shelley. E ela disse também que ficava dias sem vê-la, às vezes ficava 2, 3 dias, porque as aulas delas eram diferentes, horários diferentes, elas não se viam sempre, elas só dividiam o apartamento. Como que assim, fazia 2 dias que ela não tinha visto a Shelley e ela não sentiu falta. E ela disse que realmente era comum mesmo. Se a Shelley tivesse sido morta um dia antes, a Ashley estava em casa, na sala, assistindo TV e comendo pipoca. E não percebeu nada de estranho. O legista encontrou um pedaço de material azul no corpo dela, no braço dela. Parecia muito com luvas cirúrgicas e esse material então foi levado para análise. Foram encontradas digitais na porta principal de entrada e também na porta dos fundos. E também foram encontradas digitais no armário de remédio que ficava no banheiro. Só que todas essas digitais ou eram da Ashley ou eram da própria Shelley. Na cozinha, ele notou que tinha sangue também na lixeira e na porta da geladeira. E além disso, estavam faltando 2 facas. Então, os policiais eles tinham alguns suspeitos. O primeiro suspeito ou suspeita, na verdade, era Ashley ou Vera. Os policiais acharam muito estranho que ela não percebeu a ausência dela, que ela não percebeu que tinha sangue ali manchando a pia, a banheira, que ela não percebeu se a porta da frente estava aberta ou se estava trancada de chave. Então, tudo isso foi muito suspeito, né? Eles até chegaram a falar que durante o interrogatório ela estava muito fria, muito calma, ela não demonstrava emoção. Somente quando o detetive falou que era muito estranho ela dividir o mesmo banheiro com a Shelley e não perceber aquele sangue, aí sim eles iriam começar a desconfiar. This looks terrible for you. No, it does. This looks terrible, terrible, terrible for you. Ela aceitou fornecer amostras de DNA para fazer futuros testes. E o álibi dela foi confirmado, ela estava o tempo todo na sala de aula. Então ela acabou sendo descartada. Ela contou que a Shelley tinha um namorado chamado Nathan, e esse namoro era bem recente, era um namoro estranho, porque ela disse que os dois eram mais como amigos, eles não demonstravam amor, eles não tinham contato físico, eles não tinham nem dado um beijo, o máximo que eles faziam era andar de mãos dadas. Então ela achava aquilo muito estranho. Bom, o Nathan, ele foi chamado para interrogatório, ele já sabia, né, o que tinha acontecido com a Shelley. Never tried anything sexual with her? She never tried anything sexual with you? You kiss her? No. You never kissed her. She's a girlfriend 2 months and you never kissed her. Why? It was weird. It was my first girlfriend. E ele era meio evasivo, né? Ele dava respostas confusas e os policiais perceberam que ele tinha arranhões no corpo. Ele disse que ele mesmo costumava se coçar quando ele ficava nervoso, então por isso que tinha aquelas marcas de unhas. Alright, turn away. Okay, turn back around, look at me. How do you get these scrapes right here? And scratches? Oh, I usually scratch myself. Quando perguntaram se ele possuía algumas armas, ele disse que tinha uma coleção de armas e também de espadas. Ele deu um consentimento para os policiais investigarem o apartamento dele e os policiais então foram até lá e investigaram tudo. Nathan também forneceu tranquilamente a amostra para o DNA. Nathan era descrito como filhinho da mamãe e um garoto super tímido. Ele tinha 19 anos de idade. Ele não dirigia, né, o que é bem complicado, porque normalmente os jovens
mesmo sendo bem jovens, eles têm essa independência lá nos Estados Unidos, né? Eles já acabam dirigindo sozinhos, ainda mais uma universidade, isso é super importante. Então ele sempre pedia carona para alguém, ou a mãe dava carona, ou amigos davam carona para ele, porque ele mal sabia dirigir. E ele morava também ali perto da faculdade com outro colega de quarto chamado Daniel. Bom, ele disse que no dia da morte dela, a mãe dele deixou ele na universidade às 9 horas da manhã, ele ficou lá até às 3 horas da tarde. E o álibi dele foi confirmado, realmente ele estava lá. Quando os policiais foram até o apartamento dele, encontraram realmente várias facas, e no banheiro dele, eles encontraram um plástico, sabe aqueles plásticos com zíper que você pode colocar algumas coisas dentro? Era assim, era um saco que continha dentro manchas vermelhas que os policiais, vendo ali à primeira vista, acreditavam se tratar de sangue. Quando foi questionado daquilo, o Nathan disse que de manhã, quando ele foi tomar banho, aquilo não estava ali, e depois ele até acusou os próprios policiais de terem plantado aquilo ali, porque ele achava que os policiais queriam acusá-lo. Então, o Nathan pediu a presença de um advogado, aquela substância foi testada e foi confirmada que era sim o sangue da Shelly. Então, aquela coisa, ele foi novamente para a polícia, ele foi novamente para o interrogatório, só que dessa vez com a presença de um advogado, e os policiais não puderam fazer nada, porque o álibi dele tinha sido confirmado. Só que ele disse, e também a Ashley citou o nome de uma pessoa em comum, Daniel William, de 26 anos de idade, o homem que dividiu o apartamento com ele. Ele disse que esse homem também tinha acesso ao banheiro dele, apesar de cada um ter o seu banheiro, ele tinha acesso, então poderia ser que ele colocou essa substância lá. E a Ashley falou, e outras pessoas falaram, que o relacionamento dos dois era bem estranho. O Daniel, ele era assumidamente homossexual, e ele fazia tudo na casa pro Nathan. Ele fazia a lição de casa do Nathan, ele lavava, ele cozinhava, ele limpava a casa, e algumas pessoas diziam que ele fazia isso querendo algo em troca, algo mais sentimental e amoroso. Então eles falaram que quando Nathan e Shelly começaram a namorar, que ele deu então menos atenção para o Daniel ficou maluco e obsessivo, ficou com muito ciúmes. Ele até chegou a reclamar com a Ashley que o namoro dos dois estava interferindo nas notas do Nathan, o que era mentira, né? Porque a Shelly era uma boa companhia e ela fazia as pessoas quererem estudar mais ainda. E lembrando disso, a mãe da Shelly, a Cynthia, ela lembra de algumas vezes que a Shelly comentou que até queria terminar o namoro com o Nathan, e também comentou que toda vez que ela ia no apartamento do Nathan conversar ou jogar videogame, esse Daniel sempre aparecia lá e ele sempre queria fazer as mesmas coisas que o casal estava fazendo, que tinha assim nenhuma razão para isso, né? Daniel falou para algumas pessoas, inclusive falou para a própria Ashley que não gostava da Shelly, que não gostava dela de jeito nenhum. E aí a Ashley lembrou de um acontecido. Um tempo atrás, pouco tempo atrás, ele tinha pedido o carro da Ashley emprestado porque ele disse que precisava dar carona para o Nathan. Nisso, junto com a chave do carro, tinha a chave do apartamento. Então pode ser sim que esse Daniel tenha tirado uma cópia da chave e conseguido entrar no dia sem arrombar o apartamento. E além disso, no dia que a Shelly não respondeu mais os pais, o Daniel mandou várias mensagens para Ashley dizendo que precisava conversar com ela e perguntando se ela estava em casa, se ela estava na faculdade. E aí ela falava, não, eu tô na faculdade. Ele perguntava, mas e tem alguém em casa? E aí ela falou, não, minha amiga tá lá em casa, provavelmente e tal. Então ele ficou mais ou menos 1h30 sem mandar mais mensagens nenhuma, até voltar a mandar as mensagens, só que aí ele não quis mais chamar ela para conversar. Então pode ser sim que ele estava mandando mensagens para ter certeza se a Shelly estava em casa ou não. O Daniel foi chamado para interrogatório e ele disse que tinha uma grande amizade com o Nathan. Ele considera o Nathan um irmão mais novo, então por isso que ele fazia tudo aquilo para ele, não era nada romanticamente. Ele disse que ele tinha ido no Walmart aquele dia para comprar tinta de cabelo. Os policiais, eles foram, acharam aquele dia que ele estava no Walmart e realmente ele comprou tinta para cabelo, só que ele comprou outra coisa que chamou a atenção. Ele comprou uma caixa de luvas cirúrgicas da mesma cor
cor daquela encontrada no corpo da Shelley. Inclusive, né, eu não sei porque as nossas luvas aqui são transparentes, esbranquiçadas, e lá a gente vê nos programas, né, de médicos, são todas azuis, mas enfim. Então, uma amostra da luva que ele comprou foi levada para análise e confirmaram que poderia ser sim o mesmo tipo de luva do que foi encontrado na Shelley. 2 meses depois da morte da Shelley, com toda aquela investigação, o Daniel ele foi preso e acusado de assassinato de 1º grau. Dia 1º de novembro de 2011, ele foi a julgamento e os promotores falaram que ele estava obcecado pelo Nathan e não suportava ver ele namorando uma outra pessoa. Então eles levaram à tona que o Daniel, por um tempo, ele trabalhou como cozinheiro da marinha. Ele estava num navio e ele teve um surto onde ele quis agredir outras pessoas, e ele também pediu para sair do navio porque ele estava com tanta raiva dos supervisores dele que ele poderia ter feito alguma besteira. Além disso, também a mãe dele foi ao tribunal e disse que teve um determinado momento da vida dele que ele surtou em casa e acabou com uma espada samurai arrebentando todo o quarto do irmão dele. E depois ele viu o que tinha feito e tinha se arrependido. Durante todo o julgamento, o Daniel, ele estava calmo. A única vez que ele demonstrou, assim, emoção foi quando a mãe dele falou sobre o ocorrido. Ele se declarava ainda inocente e a defesa disse que, assim, que eram somente provas circunstanciais, que não tinha DNA dele na cena do crime e também não tinha digitais dele na cena do crime. Só que o júri acreditou que o que tinha ali, mesmo sendo circunstancial, era o suficiente, né? Além do saquinho de sangue encontrado na casa dele, também tinha os telefonemas, também tinha o empréstimo do carro, onde ele poderia ter tirado cópia da chave. Enfim, tinham várias coisas além disso. Então ele recebeu a prisão perpétua e depois de 30 anos ele pode solicitar a liberdade condicional. A família da Shelley, claro, perdeu muito. Inclusive o pai dela disse que não sente mais emoções como sentia antes. Por exemplo, o cachorro da família morreu, ele não conseguiu nem chorar, porque ele se considera hoje uma pessoa fria, e até hoje, né, ele acorda à noite escutando a esposa dele chorar. A família de Shelley criou um projeto, um memorial, onde todos os anos uma bolsa de estudos universitária é concedida a um aluno da ex-escola da Shelley. Para isso, esse aluno ele precisa desejar se formar em artes. Shelley era uma garota muito talentosa. A gente pode ver pela arte dela quanto que ela gostava do que ela fazia e quanto que ela tinha um futuro grande aí pela frente. A mãe dela dizia que ela gostava muito de borboletas, então nos desenhos dela é possível encontrar uma borboletinha ali voando. Me fala aí se você acredita, se o Daniel é culpado ou inocente. Afinal, ele foi condenado por provas circunstanciais. Inclusive, eu tenho um caso aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês, também de uma outra garota que ela era super criativa, que ela desenhava e ela inclusive já era funcionária estagiária da Disney lá na Austrália. Então vou deixar também o link aí para vocês conhecerem a história dela. Muito obrigada por sua presença até aqui. Para quem é novo no canal, se inscreva, tá? Não esqueça de se inscrever para os próximos vídeos e de me seguir lá no @ThaisRory. Até a próxima. Tchau!